Olá, bom dia, estamos no ar, começando, sejam todos bem-vindos, minha gente, ao canal Educação, a nossa aula de arte aqui com o professor Adeildo. E vamos dar continuidade, né? Quem está aqui hoje? Olha só, Érica Fernanda, bom dia, Adriana, todo mundo aí que já está aqui com a gente, sejam bem-vindos. A gente está falando aí, desde o começo do mês, e só ontem que eu fui realizar aqui, que sexta-feira acaba o mês, né? A Érica já começa atirando de francês. Bonjour, maître. Bonjour, mademoiselle. Ça va? Eu acho que mademoiselle. Né? Bonjour, Adriana. E aí, a gente está vendo questões acerca do desenvolvimento da arte no Brasil dentro das décadas de 60 e 70, certo? Passou ligeiro demais esse mês, passou muito. Então, hoje a gente vai ver o cinema. E como é uma época em que as liberdades de expressão estavam todas muito monitoradas, certo? A gente vai chamar esse bloco de Cinema sob Pressão. Hoje, 26 de setembro. Nosso roteiro de aula está aí direitinho. Cinema sob Pressão é o objeto do conhecimento. Compreender os parâmetros das artes visuais brasileiras nas décadas de 60 e 70 é o nosso objetivo. E no finalzinho a gente resolve umas questões. Certo? Vamos começar. Não tem como a gente falar de cinema na década de 60 no Brasil, 60, 70, sem falar da chamada Nouvelle Vague, ou Nova Onda, certo? Então, o que foi essa Nouvelle Vague? Só um instante. Beber aqui uma aguinha. O termo Nouvelle Vague, que em tradução literal significa nova onda, foi usado inicialmente entre o final da década de 50 e o início dos anos 60 na França por um grupo de críticos cinematográficos da popular revista Cahiers du Cinéma, ou Cadernos de Cinema. Traduzindo aqui direto também. Gente, eu vou mexer nas coisas sem selecionar antes o que me interessa. Aí quando eu vou escolher o slide, fico fazendo bobagem. Cahiers du Cinéma, Caderno do Cinema. Esse grupo, essa revista, certo? Era uma espécie de mantenedora da qualidade, certo? Da linguagem de inovação escolhida por esse jeito de fazer cinema na França, chamado de Nova Onda, tá? Nouvelle Vague. As bases teóricas mais importantes para os integrantes desse grupo vieram dos escritos de Alexandre Ostruc e, sobretudo, de André Bazin, cujas ideias ajudaram a moldar toda uma geração de estudiosos, críticos e cineastas. Do que a gente está falando? De um cinema que se libertasse daquelas amarras tradicionalistas de contar história como se estivesse lendo uma ode grega, um poema tradicional, tipo Luís de Camões, que não fazia mais parte do dia a dia das pessoas. A sociedade se transformou, mas a maneira de contar histórias, né, pelo cinema ainda estava atrelada demais, mesmo essa comercial, a esse jeito muito tradicional de contar uma história. Não se tratava de questões do dia a dia, por exemplo, com tanta ênfase. Não se tratava, as pessoas não se viam no cinema. Sabe essa história de representatividade? Pois é, você ir para um cinema ver um filme que não fala de você, do seu dia a dia, que não te interessa, só mitologias, grandes nomes, grandes etc. Não dava. Aí os franceses vieram com essa proposta, que na verdade foi uma onda muito nova, ok? Uma verdadeira Nouvelle Vague. Continuando. O conceito da caméra stylo, e sim, a gente vai ter vários termos aqui em francês mesmo. Deixa eu traduzir para vocês. Câmera caneta. Como assim? Quando o diretor estava filmando, ao mesmo tempo que ele filmava, ele ia construindo a sua história contada. Era como se a câmera escrevesse o roteiro. A ideia básica era essa, ok?
Essa mesma história, esse mesmo conceito de câmera-caneta serviu para o Kaká Diegues, né, desenvolver a seguinte ideia: uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Então a ideia ia saindo conforme ele fosse filmando, construindo a história a ser contada. Então esse conceito de caméra stylo via o cinema como uma forma de linguagem audiovisual, fundamentalmente escrita pelo diretor do filme. A Cahiers du Cinéma, fundada por Bazin em 1951, tornou-se o quartel-general, entre aspas, de um grupo de jovens cinéfilos amantes da sétima arte, que foram François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, ou Chabrol, Jacques Rivette e Éric Rohmer. Bom, cinéfilos. O que é um cinéfilo? Amantes do cinema, conhecido assim como sétima arte, porque teve um italiano no final do século XIX que colocou, início do século XX, que resolveu fazer uma lista das artes. E aí, na época, o cinema já existia, era uma das últimas expressões artísticas de grande impacto que estavam sendo criadas, e ficou no 7º lugar na lista dele, desse italiano. E aí o cinema é conhecido como sétima arte desde então, ok? E esse pessoal todo aí eram cinéfilos mesmo. O que é cinéfilo, professor? O que é ser amante de cinema? Muita gente fala que é cinéfilo, mas só gosta de um gênero de filme. Ah, porque eu conheço tudo sobre O Senhor dos Anéis. Às vezes nem lê o livro, mas fala tudo do filme, o que gerou tal personagem, o que papapá, etc. Porque a iluminação, porque a composição, porque a câmera, porque os efeitos, blá, 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 blá. Eu sou bem ferrenho na crítica quanto a essa situação aí. Outros vão falar apenas de Star Wars, ou E o Vento Levou, ou ET, o Extraterrestre, ou aquelas produções acerca, né, do terror, e o terror tem vários, é um gênero que tem vários braços também, mas só fala de uma coisa. Não defende e não valoriza, por exemplo, as produções locais ou nacionais. Então essa pessoa ela não gosta de cinema, ela gosta de um gênero de filme. Gostar de cinema, amar a sétima arte, é abranger todo o processo dessa expressão artística como linguagem mesmo. É você entender por que tem filme que tem direitinho começo, meio e fim, contando uma história num segmento, né, de tempo e de acontecimentos considerados normais, onde você vai entendendo as coisas inteligivelmente, e outros filmes que você demora um pouquinho para entender a plástica da contação da história. Interestelar, por exemplo, é um desses filmes que deixa a gente coçando a cabeça, e depois algumas pessoas têm que ver de novo para entender o processo. Vamos lá. Eles posteriormente se tornariam os mais conhecidos diretores da Nouvelle Vague. Quais? Esses aí. François Truffaut, eu vou pegar leve aqui no sotaque, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Jacques Rivette e Éric Rohmer. Esse moço aqui, Jean-Luc Godard, faleceu, acho que no mês passado, ou foi no começo do mês, que é o fundador, um dos fundadores do Cahiers du Cinéma, o caderno de cinema. E ele foi muito homenageado, né, essas últimas semanas por causa do trabalho dele aí na sétima arte, né, na Nouvelle Vague. Um dos principais argumentos do Bazin, que foi fundador também do Cahiers du Cinéma, consistia na rejeição da estética da montagem. Tanto os cortes radicais propostos pelo cineasta russo Sergei Eisenstein, quanto o estilo invisível de edição dos filmes hollywoodianos. Ele não gostava e não defendia nem um corte radical. O corte na edição, certo? É o momento da passagem de um acontecimento para outro, quando você está contando a história em filme. Aí você faz a edição. Hoje em dia, todo mundo, gente, sabe dessas coisas, porque são técnicas que vieram para o nosso dia a dia. Você tem TikTok? Antigamente as pessoas só tinham toque, agora a gente tem TikTok.
A gente faz vídeo, a gente faz reels nas nossas redes sociais. A gente apresenta nossos produtos, nosso trabalho, nosso dia a dia para os nossos seguidores, certo? Para quem tem, né, muito, através disso, de vídeo. E a gente, para fazer isso, precisa entender, pelo menos, a nomenclatura do que é uma edição, um corte, uma iluminação, certo? Um plano de fundo, um plano mais aproximado, etc, etc. Então, isso já faz parte do nosso dia a dia hoje. E o pessoal da Nouvelle Vague, eles criticavam tanto esses cortes muito radicais, como eram os filmes do russo Sergei Eisenstein, quanto esses filmes hollywoodianos que a gente quase não percebe, certo? A edição desse filme. A história ela é contada num nível tão inteligívelzinho, tudo arrumadinho, certo? Como uma narrativa bem direta, que a gente quase não percebe a edição, né? Os cortes invisíveis. Um exemplo de corte invisível está no filme, tem vários, mas está no filme que eu vi recentemente, o filme 1917, que é um filme de guerra. Gente, o filme começa e termina como se tivesse sido filmado numa tacada só. É impressionante. Quase não há corte de câmera. Tudo muito, muito ajeitadinho, né? Chamado de filmagem em tempo real. A movimentação dos personagens, o cameraman seguindo atrás o tempo todo, atrás, na lateral, por cima, de baixo. Tudo orientado de forma que você perceba que a coisa está acontecendo ali na sua frente. O único corte que se percebe, assim, radical, é quando eu vou dar spoiler do filme, mas é de uma passagem de uma coisa que acontece de dia e depois passa a acontecer à noite. A gente percebe que ali realmente teve um corte. Mas fora isso, o filme anda na sua frente sem você perceber os cortes. Certo? 1917. Produção elogiadíssima, perfeita. Deem uma olhada no filme quando vocês puderem. Tá? Bom, o que o Bazin defendia? Longos planos e uso da profundidade de campo no que chamava de mise-en-scène. É algo como representação da cena. A expressão mise-en-scène em francês hoje é usada diretamente como direção. Certo? O diretor é o mise-en-scène. Certo? Para quem entende de culinária, né, de cozinhar, de cozinha, de apetrechos da questão culinária, existe uma expressão parecida que é o mise en place, né, como você organiza os ingredientes para começar a fazer o prato que você vai apresentar num vídeo ou em alguma coisa assim, esse mise en place. O mesmo mise en place é como você organiza, né, os talheres, os pratos, né, na arrumação da mesa. Ok? Essa coisa de colocar em cena, a tradução direta disso aqui é pôr em cena, colocar em cena. O mise en place seria colocar no lugar. Ok? Então vamos lá. Os elementos que compunham a estrutura fílmica, de acordo com esse pensamento, eram todos aqueles que precediam a montagem propriamente dita, incluindo posicionamento e movimentação de câmera, né? Iluminação e distribuição das ações nos planos. Tudo isso era a organização mise-en-scène. A gente usa hoje em dia, eu não sou diretor de cinema, meu Deus. Os diretores de cinema usam muito hoje em dia o que a gente chama de storyboard, ou história na tábua. Vamos chamar assim, tauba? Não, está errado. História na tábua. Como é que eu vou escrever aqui, Jesus? Storyboard. O que é isso? Você pega o filme todinho, a história toda. Aqui é um Y, não um V não. Você pega o filme todinho e transforma as ações que vão ser filmadas numa espécie de história em quadrinho. Exatamente, cada quadrinho é a visão da câmera. Aí monta-se tudo isso e você tem um guia para o diretor seguir e filmar. Isso é chamado de, esse desenho prévio do filme inteiro é chamado de storyboard. Ok? Eu tenho um storyboard de um filme piauiense chamado
Como é que a pessoa esquece o nome do filme que ele foi? O diretor do filme foi professor da pessoa. A pessoa ganha o storyboard do diretor do filme. Isso, aí ele vai falando e lembrando, né? Cipriano é o nome do filme. Cipriano tem um storyboard dele em casa, presenteado pelo diretor, há 400 mil anos atrás. Dê uma olhada, procure o filme Cipriano. É um filme piauiense, certo? Com uma pegada assim, muito parecida com essa da Nouvelle Vague. Tá? Então vamos lá. O cinema nacional nas décadas de 60 e 70. Vamos ao que interessa, que é o da aula hoje. Aliás, tudo interessa, mas o foco da aula hoje é esse. Então, saindo lá da Nouvelle Vague, da nova onda, a gente entra aqui no cinema nacional dessas décadas. Com a sociedade dividida em 1960, gente, tudo que eu vou falar aqui poderá chegar aos ouvidos de vocês como uma coisa que aconteceu ontem. Mas não, é só coincidência histórica. Vejam bem. Com a sociedade dividida, em 1960, Jânio Quadros, que sucedeu Juscelino Kubitschek na presidência do Brasil, deu ênfase a 2 problemas a serem resolvidos caso ele fosse eleito em sua campanha: a ineficiência governamental e a crise financeira que o país vivia. Ele prometia dar jeito nisso aí. Ele era como a esperança do povo abandonado e tinha como símbolo uma vassoura. De fato, ele prometia varrer a corrupção do país. Pausa reflexiva. Continuando a análise. Estou falando de 1960. Não confunda. Com um país polarizado ideologicamente e enfrentando crises governamentais e financeiras, surgem alguns dos movimentos mais emblemáticos do cinema nacional, que se estenderiam pelos anos mais duros da ditadura militar. Quais foram? O cinema novo, o cinema marginal e as pornochanchadas. Esses blocos aqui de produção cinematográfica no Brasil viveram e sobreviveram e foram criados, né, de acordo com as premissas possíveis de criação dentro da ditadura militar. Entre 1964 e 1985. Eu sempre trago aqui, né, esse período bem marcadinho desse jeito, que foi o período que durou, entre 64 e 65. Endureceu, ficou mais rígido, mais radical, a partir de 68, com um documento que já foi mostrado aqui para vocês, o AI-5, o Ato Institucional número 5. Não o documento que foi mostrado, mas as causas, né? E aqui nessa época a gente destaca o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964. Uma cena desse filme. Ora, se a Nouvelle Vague, a nova onda, vai trazer uma proposta onde o dia a dia, a realidade das pessoas vai ser relatada, então por que não falar num filme de coisas que fazem parte do histórico nacional? Aí nós temos toda uma galeria imensa de situações para se falar sobre o Brasil. Uma delas, os problemas sociais das décadas de 30, com o coronelismo, né, o pessoal os cangaceiros, etc, etc, etc. Então, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 64, do Cacá Diegues, vai tratar disso aí. Bom, cinema novo, cinema marginal e pornochanchadas. Vamos falar de cada um deles. O cinema novo focava em temáticas de cunho social e político. Ou seja, já ia mexer na ferida, né, da questão da ditadura militar, da ditadura civil-militar. O que os militares não queriam, gente, o que a gente fala sempre aqui, porque foi horrível, porque foi tenebroso, porque foi mesmo, já que ninguém podia falar nada, criticar nada. Se uma coisa estava ruim, tinha que aceitar do jeito que estava e achar bom. Não podia criticar.
E um meio artístico, uma produção artística como o cinema, que atingia muita gente, falar sobre questões sociais e políticas era muita coragem. Então, cinema novo, que tem muito a ver com aquela coisa da Nouvelle Vague, da nova onda, era o mesmo tipo de coisa, só que aqui foi chamado de cinema novo. Tinha essas temáticas sociopolíticas, com fortes características revolucionárias. Na década de 50, já foram produzidos filmes considerados precursores desse estilo, né? Antes de 60. Rio 40 Graus, de 1965, do Nelson Pereira dos Santos. E, no entanto, os mais emblemáticos são as produções do baiano Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, que eu já mostrei a imagem no slide anterior, de 64, e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de 1968. Todos aí do cinema novo. Aqui uma referência do filme Appassionata, que é apresentado pela Vera Cruz, né, com a Tônia Carreiro. Entre 68 e 70, olha, lembrando, em 64, o governo civil-militar assume o poder, né? Em 68, eles editam um documento, o Ato Institucional número 5, que revoga um monte de coisa, inclusive liberdade de expressão. Aí de 68 a 70, especificamente, surge um tipo de cinema que ele não vai só mexer nas feridas, mas ele vai ser mais radical que o cinema novo. Ele vai ser chamado de cinema marginal. Por que cinema marginal? A lei estabelecida no país, o AI-5, foi extremamente danosa às questões de liberdade de expressão e posicionamento, né, de pensamento. Então, estar contra o AI-5 era estar à margem dessa lei. Então, a proposta e o aconselhamento era que as pessoas fossem marginais, à margem dessa lei instituída, o AI-5. Aí, muita coisa dentro da arte, como seja marginal, seja herói, seja marginal, seja herói, foi muito difundida nas artes, na pintura, na escultura, aliás, na pintura, na linguagem cinematográfica, né? Na linguagem visual. Mas esse marginal se refere a esta lei mais radical, né? De calar as pessoas. Esse cinema marginal também foi conhecido como cinema Udigrude. Depois eu explico por quê. Essas produções estavam... engraçada essa palavra, né? Udigrude. Essas produções estavam bastante alinhadas ao quê? Ao movimento de contracultura e também ao tropicalismo. Primeiro, eles tinham uma referência muito forte quanto às colocações do comportamento contracultural. Professor, o que é a gente ser, nos comportarmos de forma contracultural? Depende da cultura vigente. Na década de 60, ainda se vivia na sociedade um direcionamento, principalmente nas relações familiares e de trabalho, um relacionamento muito parecido com aqueles do final do século XIX, começo, meio e fim do século XIX, onde as relações de poder, de patriarcado, de posicionamento da mulher na sociedade, certo? Começou a ser questionado. Essa sisudez, essa seriedade exacerbada, onde um homem com poder era o único que deveria ser validado, começou a ser questionado. E as pessoas procuraram o seu lugar na sociedade e a questionar onde é que a criança deve ser valorizada na sociedade. Ela deve só obedecer e reproduzir na escola? Onde que o jovem tem seu lugar na sociedade? Ele só tem que obedecer e reproduzir na universidade? Onde é que a mulher tem seu lugar na sociedade? Ela só deve que obedecer e baixar a cabeça para o marido? Então essas questões todas eram já muito refletidas naquele tempo. Então isso é que é a tal da contracultura também, certo? E as artes acompanham assim como uma cachoeira acompanha uma queda.
Beleza. E o tropicalismo era o quê? A relação visual, representativa da cultura brasileira. Ok? Como o Oswald de Andrade, junto com a Tarsila do Amaral, em 1928, criaram a ideia de antropofagia cultural, de pegar coisas que tinham de fora e transformar, né, se alimentar delas e transformar em algo que fosse nosso, tudo que vivia dentro dessa temática e passou pelo tropicalismo, seguia a mesma ideia, tá? Bom, no exterior, a contracultura nasceu do desejo de uma felicidade individual, simples, distante da sociedade de consumo e do moralismo. Não confunda moral com moralismo, ok? Uma coisa é um tanto diferente da outra. O moralismo, geralmente ele é imposto. É como você dizer, a esposa tem que ser submissa ao marido porque é uma questão moral. Uma mulher que não se submete ao seu esposo era vista como uma mulher imoral. Vocês estão entendendo? Isso é que é a proposta mais ou menos do moralismo. E esse cinema marginal ia dentro dessa linha aí. E aqui um exemplo de uma cena de um filme dessa proposta. No Brasil, havia a chamada cultura engajada dos centros populares de cultura, que continha, aliás, uma intensa militância política, na qual uma parte do movimento da Bossa Nova evoluiu para as canções de protesto. Por outro lado, havia a cultura de consumo, representada pela Jovem Guarda e baseada na cultura do rock. Por que a cultura de consumo é tão ligada a essa questão mais alienante? O que é alienado? É aquele que fica distante de uma reflexão, de uma alta reflexão e da criação, né, do levantamento de questões. Por que uma juventude alienada, distante dessas reflexões, era interessante por uma cultura de consumo? Gente, se você é dono de um setor produtor, ou dona, como assim? Uma indústria, certo? Se você é capitalista, aquele que tem o capital para produzir, é interessante que as pessoas consumam, né? Comprem, sem perguntar, sem questionar muito. É uma das características que faz com que a cultura de consumo esteja sempre do lado de movimentos que não levantem questionamento, que não construam reflexão. Aí a Jovem Guarda, que estava preocupada mais em entreter, a Jovem Guarda era toda de entretenimento, certo? Teve esse apoio da cultura de consumo, por um lado, e os movimentos da MPB e da Bossa Nova, que evoluiu para canções de protesto, estavam do outro lado. E desse lado também se encontra o cinema marginal, o cinema novo, né? O cinema marginal também chamado de Udgrude, certo? Aí na figura a gente tem selos em homenagem ao cinema nacional, com grandes nomes, né, como Oscarito e aquela do turbante. Tem hora que o nome some da minha cabeça. Meu nome da mulher dos turbantes com as frutas na cabeça? Carmen Miranda, olha aí, professor. Eita Jesus. A Carmen Miranda, certo? A Frida Kahlo. A Frida Kahlo também tinha os turbantes, né? Mas a Carmen Miranda tinha as frutas, né? Abacaxi, maçã, banana. Eu nunca vi foi jaca, melancia na cabeça dela. Oi? Não. Era tudo cenográfico, tudo bonitinho. Para representar o tropicalismo, sabe? A Carmen Miranda era essa figura tropicalista brasileira. Por isso aquela coisa, né, das frutas na cabeça. E os americanos, eles gostavam tanto que se ela fugisse daquela linha, ela já não era mais... Ela já não seria a mesma personagem. Eles aplaudiam, era aquele personagem. De dançar, balançar, usar aquelas saias, os tamancos altos, né? E o chapéu de frutas. Até hoje, Carmen Miranda é uma referência para os americanos quando se fala de cinema dessa época. Ok? O Oscarito do humor, né? E outros aí. Bom, no meio do caminho, né, entre... essas situações que eu coloquei aí, entre essas duas correntes, né,
surge o tropicalismo, né? Um movimento liderado por Caetano Veloso, Gilberto Gil, e inspirado no antropofagismo das vanguardas modernistas brasileiras dos anos 20, que eu já falei, que é o caso do Oswald de Andrade e a Tarsila do Amaral. O Ude Grude bebia nessa fonte do tropicalismo e sofreu grande censura por parte do regime militar. Claro, seria estranho se ele não tivesse sofrido essa censura, certo? Érica coloca ali, visual tutti-frutti, sim, da Carmen Miranda, exatamente, visual tutti-frutti. Aí eu fiz uma piada sem graça aqui sobre a questão dela, de eu nunca ver uma jaca e uma melancia na cabeça da Carmen. Eita, Deus, bora lá. Então, ele sofre essa censura por parte do regime por causa do seu caráter experimental e radical. Gente, quando a gente fala caráter experimental, era novidade mesmo. O pessoal estava pegando a câmera, escrevendo o roteiro, fugindo absolutamente daquilo que já tinha sido feito até aquele momento. Então era reinventar, era dizer, a gente vai mover a câmera desse jeito, vamos contar essa história assim, o nosso herói, ou anti-herói, ou heroína, vai ter essas características, e quando eles viam que estavam seguindo muito no tradicional, eles refaziam. Isso é experimentar. E além de ser experimental, esse tipo de cinema era bastante radical. Não passava pano. Não ficava aquela pessoa dizendo, eita, isso aí vai ficar demais, né? O pessoal não vai gostar. Não. Bota para esquentar. Bom, um filme de grande destaque foi esse aqui, O Bandido da Luz Vermelha, de 1968, dirigido por Rogério Sganzerla, e as maiores produtoras foram as produtoras de cinema da época, Boca do Lixo, em São Paulo, e a Bel Air Filmes, no Rio de Janeiro. Gente, se você é de uma linha de cinema experimental e radical, como o pessoal do cinema Ude Grude, né, do cinema marginal, é claro que a sua produtora também vai ter um nome assim impactante. Tá aí o nome da produtora, né, Boca do Lixo, em São Paulo, e a Bel Air Filmes, no Rio de Janeiro. Esse clássico do cinema, né, de contracultura brasileiro, O Bandido da Luz Vermelha, conta a história, né, baseada em fatos reais, de um bandido realmente daquela localização ali de São Paulo. Aí vocês pensam que o governo vai ficar paradinho na dele? Não, gente. Não só fazendo a censura, mas também produzindo. Então, por outro lado, em 1969, é criada a Embrafilme, Empresa Brasileira de Filmes, uma estatal apoiada pelo governo ditatorial e com a finalidade de usar o cinema como uma importante ferramenta de controle estatal. Se você quer controlar a opinião pública, você controla os meios de comunicação. É muito simples. Todo governante, ditador, sabe disso. Controle os meios de comunicação, que você vai controlar a opinião pública, certo? Construa imagens através dos meios de comunicação de massa para você mudar os rumos da vida de uma pessoa. Você pode tanto construir como destruir imagens através daí. Aqui o símbolozinho, né, da Embrafilme. Então, nesse contexto, o Estado passa a financiar as principais produções cinematográficas, dinheiro público para construir imagem. Isso aqui perto da chamada Lei Rouanet, chamando Lei Rouanet, não troquei as letras. Isso daqui perto da chamada Lei Rouanet era muito mais do que aquela propensa exploração que se diz, né, ser feita com esta lei. Era o dinheiro público direcionado sem dó nem piedade, sem lei nenhuma, sem nenhum tipo de filtragem, para produzir filmes que defendessem e o que criassem, né, uma imagem positiva de quem estava governando, ou do próprio governo. Outro tipo de cinema dessa época são as pornochanchadas.
E pelo selo que está aparecendo aí no slide, né, você entende do que vai se tratar. Procurei muitas imagens para referenciar e nenhuma passou pelo meu crivo, né, de que pudesse ser mostrada aqui na aula. Então, tudo bem, fica essa daí. Na sequência dos anos 70, em São Paulo, as produções de baixo custo do movimento Boca do Lixo começam a produzir as chamadas pornochanchadas. Talvez o gênero mais emblemático da história do nosso cinema, baseado nas comédias italianas e com forte teor erótico. A exemplo de A Viúva Virgem, de 72, do cineasta Pedro Carlos Rovai, as películas dessa corrente duraram até o fim da década de 80, isso mesmo, até 1989, 90, ainda se via filmes, a gente vai chamar assim, película, né, em relação a um filme, dessa linha. Aí você se pergunta, mas por que, professor, a escolha desse processo? Deixa eu olhar bem que se eu passei direto para outro, passei. Então vamos manter aqui. Olha, para criticar o governo que estava cada vez mais fechando essa censura e para conseguir ser visto no cinema, porque as pessoas tinham que ter motivação para ir ao cinema, certo? E para tratar de questões sociais políticas, muitas vezes, essas produções da Boca do Lixo, né, as pornochanchadas, usaram essa linguagem mais erótica para fazer o pessoal ir ao cinema. E para, no meio de questões relacionadas usadas, né, como relacionamento humano, namoro, namorico, traição, blá, 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 essas coisas, tratar também de situações sociopolíticas. Então foi uma saída para driblar a censura. Só que isso trouxe uma negatividade. Até hoje, você encontra uma pessoa de mais ou menos 25 anos, 30 anos de idade, ele vai dizer, a maioria deles vão dizer, eu não gosto de cinema nacional, porque só tem bobagem, só tem besteira, só tem coisa erótica, só tem pornô. Isso aí é uma cultura, né, uma informação nascida dessa censura dos filmes produzidos entre 70 e 80, no final da década de 80. Okay? Dessa necessidade que esse tipo de filme teve para poder falar de questões sociopolíticas usando, né, o cunho do erótico para atrair o público. Aí o cinema brasileiro ganhou esse carimbo, certo? De filmes imorais, de filmes sem propósito moral. Em 1990, não, em 89, se eu não me engano, para 90, 94, pronto, lembrei. Mais ou menos em 1994, o cinema nacional meio que se ergue das cinzas, com o filme O Quatrilho, uma produção da família Barreto, muito elogiada. Depois vem Central do Brasil. Central do Brasil teve uma particularidade que impressiona até hoje. O filme, muito bom, muito bem feito, e muito dentro dessa linha da Nouvelle Vague também, foi premiado em tudo quanto era lugar do mundo, concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro. A Fernanda Montenegro foi indicada para melhor atriz no Oscar, e o filme na Alemanha foi aplaudido de pé por 10 minutos. Ah, professor, aplaudido de pé um monte de filme já foi. Tu já experimentou bater palma por 10 minutos? Bater palma por 30 segundos já experimenta. Já é longo tempo. As pessoas se levantaram na sala de cinema e aplaudiram o filme por longos 10 minutos. Quando foi feito, quando chegou o momento da premiação de melhor filme estrangeiro no Oscar, e eu estava vendo, alguém, na hora que a Sophia Loren, que é uma atriz italiana, foi abrir o envelope para dizer o vencedor alguém na plateia grita Central, ou seja, em alusão ao Central do Brasil, porque eles queriam exatamente, era favorito. Só que a Sofia olha e aí grita o nome do diretor de A Vida é Bela, né, que era o italiano que estava concorrendo junto com o Central do Brasil, e eles ganham o Oscar. Certo? Foi uma coisa assim bem, bem dramática no dia, eu lembrando. Exatamente, Érica, 10 minutos.
Mas olha só, vamos lembrar também que teve um público específico nessa época que fez humor com preocupação sociopolítica, mais social do que política, fazendo críticas, só que com uma pegada assim mais levinha, certo? Mais para o público infantil. Esse grupo, os Trapalhões, acredito que vocês já devem ter ouvido falar, foi criado, né, foi formulado pelo Renato Aragão, que criou um personagem, esse personagem é único, né, ele nunca fez outro personagem, ele tem um baseado no Chapolin Colorado, num dos personagens do Chapolin Colorado, que é um velhinho que segura um saco. Mas assim, fora isso, ele só tem um personagem, que é o Didi, conhecido Didi, com o nome completo de Didi Mocó Sorrisépio Colesterol Novalgino Mufumbo. E eu fiz a intérprete de livro agora ficar doidinha aqui para interpretar. Quer de novo? Quer tentar de novo? Didi Mocó Sorrisépio Colesterol Novalgino Mufumbo. Mufumbo. Era o nome do Didi Mocó, do Didi, certo? E ele se apresentava assim. Bom, os Trapalhões apresentaram, né? Aqui, né? Por fim, ainda que a produção cinematográfica tenha sofrido oscilações do meio para o encerramento da década de 70, filmes como Dona Flor e seus dois maridos, 76, do cineasta Bruno Barreto, e filmes de comédias com a Turma dos Trapalhões, por exemplo, faziam bastante sucesso. E os Trapalhões fizeram ícones do cinema como os Saltimbancos Trapalhões, que foi depois refilmado, foi feito um remake dele, e os Trapalhões no Templo do Rei Salomão, que foi um filme assim que você encontra quase todos os filmes dos Trapalhões no YouTube, menos esse. Ele fez tanto sucesso que ele não sai assim de graça, não. Então, foram momentos que marcaram também, né, a garotada aí da década de 80. Grandes filmes brasileiros dos anos 60. Vamos aqui destacar alguns, né? O Pagador de Promessas, é um filme brasileiro do gênero drama, produzido em 62, escrito e dirigido pelo Anselmo Duarte, baseado na peça teatral homônima do dramaturgo Dias Gomes, né? E até hoje, o único filme brasileiro a conquistar a Palma de Ouro, até hoje, o único filme do Brasil que ganhou a Palma de Ouro, prêmio máximo do Festival de Cannes, na França, e também prêmio máximo do cinema mundial. Ah, o Oscar! Esqueça, o Oscar não é a premiação mais importante. Tá desiludido? Mas é isso mesmo. O Oscar é só o mais badalado, o mais cheio de frufru, o mais cheio de tapete vermelho, essas coisas. Mas o mais importante para o cinema é o Festival de Cannes. Se você é ganhador da Palma de Ouro de Cannes, mas não tem o Oscar, você está ótimo, não tem problema nenhum. É um dos mais prestigiados e famosos festivais de cinema do mundo, né? Brasil e Estados Unidos são os únicos países do continente americano a conquistar essa honraria. Então, do cinema da América, só o Brasil e os Estados Unidos têm premiações do Festival de Cannes. O Pagador de Promessa também se tornou o primeiro filme da América do Sul a ser indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, na edição de 1963. Mas o vencedor foi o francês Les Dimanches de Ville d'Havre, ou Os Domingos da Vila de Havre. O Pagador de Promessas é um filme fantástico, dentro dessa linha, né, que a gente falou aqui de tropicalismo. Outro, Vidas Secas, estreou em 22 de agosto de 63, no circuito Metro do Rio de Janeiro, permanecendo 2 semanas em cartaz. Chegou às salas de cinema de São Paulo em março de 64 e no mesmo mês da instauração do golpe de 64. Naquele mesmo ano, foi exibido no Festival de Cannes, na França, graças a um convite especial do festival. Uma vez que o Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, preferiu enviar para o evento a fita de Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. Esse aqui foi para concorrer lá no Festival de Cannes. Só que o Vidas Secas foi tão bem que o festival convidou especialmente para ser exibido lá.
É o único filme brasileiro indicado pelo British Film Institute como uma das 360 obras fundamentais em uma cinemateca. Ou seja, o British Institute Film fez uma lista dos filmes que não podem faltar numa cinemateca, os 360. E está lá o nosso Vidas Secas. Foi listado por Jean ou Santos, do Cinema em Cena, como clássicos nacionais. Também foi incluído no livro 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer. Tem essa série de livros, 1001 Coisas para Fazer Antes de Morrer, 1001 Vinhos para Beber Antes de Morrer, enfim. Aí tem o 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer, está lá o Vidas Secas, o livro do Steven J. Schneider. No livro, tem um outro livro também chamado 100 años sin soledad, las mejores películas latino-americanas, 100 anos de solidão, sem solidão, os melhores filmes latino-americanos, né, de todos os tempos, escrito por Carlos Galeano e Rufo Cabaleiro. Ele também é citado lá nesse livro. Ok? Vidas Secas. Se você lê o livro e viu o filme, você vai ver uma cachorrinha no filme chamado Baleia, né? Como já dizia o Tiririca, né? Diz que cachorro de pobre tem nome de peixe. É piaba, tainha, baleia. Não sei se é porque tubarão. Chama tubarão? Pois pronto, é o teu certificado aí. Ok? A baleia do filme, ela morre. Estou dando isso lá, como spoiler, né? E os franceses que viram o filme no festival acharam que ela tinha morrido mesmo. E os produtores levaram a cachorrinha atriz para o festival, né, da França, para mostrar lá para o pessoal que ela estava bem, que não tinha acontecido nada com ela. Okay? Ficou famosa lá no Festival de Cannes, né, a cachorrinha baleia. O Assalto ao Trem Pagador é outro filme, né? O Assalto ao Trem Pagador é um filme brasileiro de 62, do gênero policial, dirigido pelo Roberto Farias, baseado numa história real, né? A obra retrata o famoso assalto contra o trem de pagamentos da Estrada de Ferro Central do Brasil, ocorrido às 8h30 do dia 14 de junho de 1960. O crime aconteceu nas proximidades da estação Japeri, em Japeri, no Rio de Janeiro, no quilômetro 71 do extinto trecho da linha auxiliar da empresa e que ligava a estação Japeri à estação Botais, em Miguel Pereira. Né? Você sabe onde fica todos esses lugares? Também eu não sei, mas está aqui tudo colocado direitinho para a gente se identificar. Em novembro de 2015, o filme entrou na lista feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine, como dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. E foi listado, né, por Jeane ou Santos, no Cinema em Cena, como um clássico nacional. Assalto ao Trem Pagador. Pergunta da Érica. Vidas Secas ganhou alguma coisa no Festival de Cannes? Não. Ganhou fama, né? Ganhou projeção, mas o prêmio exatamente não. A baleia ficou famosa lá, a cachorrinha. Mas assim, muitas vezes vale mais a projeção, né, e a fama do que exatamente o prêmio. Tem muitos filmes premiadíssimos que a gente nunca ouviu falar direito, e outros filmes que não ganharam quase nada, né, que ganharam projeção e fama. Tanto que a gente chega a pensar que tal filme pode ter sido premiado. Certo? Aqui o cartaz do Assalto ao Trem Pagador. Esse assalto aconteceu de verdade. Um dos assaltantes do Trem Pagador conta a história, né? Que ele cumpriu pena direitinho, aí depois ele saiu, né, ficou livre, aí ele teve um filho, ele é estrangeiro. E esse filho, anos depois, já garotinho, assim, entrando na adolescência, foi fazer parte de um grupo musical infantil, que tinha um programa na TV conhecido como Balão Mágico. Era o Mike do Balão Mágico. Eu ouvia na época isso aí, que ele era filho de um dos assaltantes do Trem Pagador. Isso depois dele ter cumprido a penazinha direito dele lá, etc. Vamos falar desse aqui, importante filme Pichote, considerado um relato arrepiante e documental dos jovens delinquentes do Brasil. O filme construiu um dos mais cruéis retratos da realidade nas ruas de São Paulo,
onde diversas crianças têm sua inocência retirada ao entrar em contato com o mundo do crime, da prostituição e da violência. Pichote apresenta Fernando Ramos da Silva, que foi morto posteriormente, aos 19 anos de idade, por agentes da Polícia Militar de São Paulo. Vou já contar essa história direito. Como ele viveu, né, o personagem título, e Marília Pêra como a prostituta Sueli. A trama gira em torno de Pichote, um garoto que é recrutado por terceiros para realizar assaltos e transportar drogas após fugir de um reformatório para meninos infratores. Aqui eu coloquei o cartaz do filme na versão francesa, Pichote, la loi des plus faibles, né, a lei dos mais fracos, porque o cartaz da versão brasileira traz o rapazinho fugindo, né, de um carro da polícia. Ele está diante do carro e ele está nuzinho, ele está pelado. Aí não dava para trazer para cá de jeito nenhum. Era censurado. O filme se tornou um sucesso de crítica, sendo aclamado tanto nacionalmente quanto internacionalmente, com diversos críticos estrangeiros elegendo-o como um dos 10 melhores filmes realizados naquele ano. O filme foi indicado ao Globo de Ouro na categoria de melhor filme estrangeiro. Em novembro de 2015, né, Pichote, a Lei do Mais Fraco, entrou na lista feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema como dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, e aqui é o cartaz do mesmo filme na Espanha. Pichote, la Ley del Más Débil. Quem é esse moço aqui? Está vendo o olhar desse menino? Foi esse olhar que o Babenco, que é o diretor do filme, procurava para o personagem. Aí ele recrutou esse jovem ator que estava num projeto de favela em Diadema, em São Paulo, para fazer o filme. Né? Fernando Ramos da Silva. Tornou-se ator ao ser escolhido para viver o personagem Pichote. Tempos depois do filme, o Fernando voltou a Diadema, região do Grande ABC, sempre na esperança de reconquistar o posto de ator, mas acabou retornando à sua antiga vida em um ambiente de total miséria e precariedade. Decidido a tentar novamente a carreira de ator, dirigiu-se ao Rio de Janeiro, sendo escolhido para interpretar um personagem em uma novela da Rede Globo, com a ajuda de José Louzeiro, um dos produtores do filme. Porém, o Fernando foi demitido logo por não conseguir decorar os textos, já que era semi-alfabetizado. O que acontece depois? Aos 19 anos, Fernando foi morto por policiais militares do Tático Móvel, na atual Força Tática do 6º Batalhão de Polícia Militar de São Bernardo do Campo, num tiroteio após supostamente ter participado de mais um assalto. Dessa vez, contra uma empresa do bairro de Piraporinha, também em São Bernardo. Fato este contestado até hoje pela família. Testemunhas disseram tê-lo visto de short, sem camisa e desarmado. A perícia atestou que Fernando levou 8 tiros a queima-roupa, dos quais 5 concentrados no corpo e mais 3 no braço direito, sugerindo que estivesse em posição de defesa. Os policiais militares nunca foram presos pelo crime, apenas foram demitidos da Polícia Militar por fraude processual. Aqui o Fernando, né, aos 19, e uma foto do túmulo do rapaz em 1987. É aquela coisa da vida imitando a arte imitando a vida. Vamos às questões, nos últimos 4 minutos que a gente tem. Texto 1, cinema novo. O filme quis dizer, eu sou o samba. A voz do morro rasgou a tela do cinema e começaram a se configurar. Visões das coisas grandes e pequenas que nos formaram e estão a nos formar. Todas e muitas, Deus e o diabo, vidas secas, os fuzis, os cafajestes, o padre e a moça, a grande feira, o desafio, outras conversas sobre os jeitos do Brasil. Aí o Gil Veloso, né, em Tropicália 2, Rio de Janeiro, Poligram, 93. No texto 2 diz assim, o cinema brasileiro partiu da consciência do subdesenvolvimento e da necessidade de superá-lo de maneira total, em sentido estético. Filosófico, econômico, né? Superar o subdesenvolvimento com os meios do subdesenvolvimento. Tropicalismo é o nome dessa operação, por isso existe um cinema antes e depois do tropicalismo. Agora nós não temos mais medo de afrontar a realidade brasileira, a nossa realidade, em todos os sentidos e a todas as profundidades. Aí foi o G. Rocha, né, em Tropicalismo, Antropologia, Mito e Ideograma, para o cinema novo. Uma das aspirações do cinema novo, movimento cinematográfico brasileiro dos anos 60, incorporadas pela letra da canção
e detectáveis no texto do Glauber Rocha está na letra A, retomada das aspirações antropofágicas pela prática intertextual, problematização do conceito de arte provocada pela geração tropicalista, materialização do passado como instrumento de percepção do contemporâneo, síntese da cultura popular em sintonia com as manifestações artísticas da época e formulação, né, de uma identidade brasileira calcada na tradição cultural e na crítica social. O que vocês acham? Letra A, B, C, D ou E? A pergunta é: uma das aspirações do cinema novo, movimento cinematográfico brasileiro dos anos 60, incorporados pela letra da canção e detectáveis no texto de Glauber Rocha, está na letra A, B, C, D ou E? O que vocês acham? Tem, gabarito? Está aqui, letra E. Na formulação de uma identidade brasileira calcada na tradição cultural e na crítica social. Muito bem, Érica. Letra E. Então, os textos, né, os filmes, aliás, dessa época, queriam uma identidade nacional, uma identidade brasileira, que estivesse baseada nessa nossa tradição cultural e na crítica social que se fazia necessária naquele momento em que o país passava por um problema, vamos dizer assim, certo? De autoritarismo exacerbado, onde as liberdades de expressão estavam cada vez mais cerceadas, era cada vez mais proibido falar-se. Bom, pessoal, essa aqui foi a nossa aula sobre o cinema brasileiro na época da ditadura militar, 60, 70. Obrigado pela companhia de vocês, obrigado, Érica, obrigado, Adriana. Um grande abraço para todo mundo, uma ótima semana e até a próxima. Tchau!